A gente vai para a decisão agora do ministro Flávio Dino. Vamos ler agora para vocês. Foi uma decisão em relação a Valdemar Costa Neto. O que diz essa decisão do ministro Flávio Dino? Ele manda investigar o presidente nacional do PL por indicação indireta de emendas parlamentares. Eu peguei aqui os valores, é um valor imenso. São 21 emendas parlamentares que totalizam 119 milhões de reais, Tainá Falcão. Indicações indiretas, por quê? Valdemar Costa Neto não é parlamentar. Ele não poderia fazer as indicações de emendas parlamentares. Então seria o poder indireto do presidente nacional do PL sobre os parlamentares. Tem outro ponto importante, quando a investigação diz que a espantosa ascendência que alguns servidores da Câmara dos Deputados parecem atribuir ao investigado, Valdemar Costa Neto, contrasta com a anuência de título jurídico que lhe permita dispor do orçamento público, seja quais forem os valores, seja quais forem os seus destinatários. Os espaços constitucionalmente permitidos às emendas parlamentares não degradam o erário à condição de patrimônio privado. Ou seja, em resumo, Valdemar Costa Neto, segundo essa investigação da Polícia Federal, era ele quem direcionava dinheiro em emendas parlamentares que cabiam aos parlamentares. E é interessante também, um início dessa decisão, o ministro Flávio Dino faz referência à Procuradoria-Geral da República, porque a Polícia Federal tinha defendido congelamento de bens e, mais do que isso, busca e apreensão, apuração. Mas a Procuradoria-Geral da República foi contra. Então o ministro Flávio Dino toma a seguinte decisão: apenas, Tainá Falcão, que seja feita a investigação, mas ainda sem nenhuma ação. Acho que esse trecho que eu falei agora, a gente pode ler para os nossos telespectadores. Só indica para mim, Pedro, que página é essa para a gente poder ir junto aqui? Que página que você tá? E se puder jogar na tela também a página 11, portanto, trazendo um pouco mais de avanço sobre esse assunto. Basicamente, o Flávio Dino diz que, ainda que não tenha mandato parlamentar, o Valdemar Costa Neto, como presidente do PL, é quem decidia a destinação das emendas parlamentares da sua bancada, citando, portanto, até ex-parlamentares, deputados, servidores da Câmara dos Deputados que participam desse processo no âmbito de uma operação já feita antes, a Operação Transparência. O material em análise que subsidiou o Dino para a decisão de hoje foi dessa apuração, a Operação Transparência, que apura possíveis fraudes relacionadas ao orçamento secreto e às emendas parlamentares. Vamos para a página 11, então, Uribe, aqui juntos. Na página 11, vocês estão vendo aqui. Das pesquisas realizadas, foram identificadas pelo menos 21 emendas parlamentares, que dá um total de 129 milhões de reais, empenhadas ou pagas e que, nesse cenário, foram forjadamente documentadas para escamotear o verdadeiro solicitante da indicação. Na tabela, alocou-se a referência à página da IPJ, a fim de comparar o contexto de diálogos com a efetiva destinação da emenda parlamentar. Em outras palavras, o que eles estão dizendo aqui é que o Valdemar Costa Neto indicava e eles davam um jeito de maquiar essa indicação para não ficar evidente que a indicação era do presidente do PL, mas eles têm aqui informações a partir de tabelas, de documentos que foram apreendidos e de diálogos que mencionam o presidente do PL para chegar a essa conclusão, Uribe. Nesse ponto é interessante, quando ele faz referência aqui a esse link, Tainá Falcão, ele está fazendo referência à página 29. Se a gente puder ir para a página 29, porque ali a Polícia Federal faz uma espécie de listagem dessas emendas parlamentares, chegando ao valor total de 119 milhões de reais. Esse é o total. As emendas são principalmente nas áreas de saúde, turismo, são essas duas áreas, e cidades. A maioria é em saúde e turismo, mas tem também emendas em cidades. E aí é interessante a gente perceber, olha, aí a tabela. E aí é interessante a gente perceber que dessas emendas parlamentares, Tainá, nós temos muitas para cidades do interior de São Paulo, que é a cidade dele. É a cidade dele. 3 milhões.
3 milhões para a cidade, que é o colégio eleitoral de Valdemar Costa Neto, Mogi das Cruzes. Aí nós temos Guaimbé, Macedônia, Cafelândia, IP, Ilha Solteira. E não fica só aqui, Tainá Falcão. Vamos para outros estados também. Tem emenda parlamentar, 4 milhões, muita coisa para a Bahia. Tem emenda parlamentar também aqui para o Rio de Janeiro, para a capital. Mas também temos aqui emenda Pará, parlamentar lá embaixo. para o Pará, exatamente. Aqui Bebedouro, cidade do Caio Junqueira, nossa analista de política. Então nós temos várias destinações que geraram essa desconfiança. Como eu disse, maioria em turismo e saúde. Cidades apenas para Morro do Chapéu, na Bahia. Mas isso mostra a influência que ele tinha sobre a bancada do partido para a destinação dessas emendas parlamentares. Você consegue puxar para a gente o nome da deputada que aparece aí? Acho que são ex-deputados e servidores. E servidores da Câmara dos Deputados. O Valdemar Costa Neto, para vocês entenderem como ele entra nessa história, enquanto o Uribe vai puxando o nome, ele não é deputado, óbvio, vocês sabem, ele é presidente do PL, o partido de Jair Bolsonaro. O Flávio Dino, nessa decisão, diz que ele faz a orientação de fora de como esse dinheiro, esse recurso disponibilizado aos seus deputados seria destinado, utilizado. E está aqui a planilha, segundo Flávio Dino, que indica a influência do Valdemar Costa Neto. Servidores da Câmara eram os responsáveis, também aparecem na investigação, porque organizavam planilhas, faziam as alterações a pedido, segundo Flávio Dino, de Valdemar Costa Neto e encaminhavam essas destinações, esses pedidos aos ministérios. E os deputados aparecem formalmente fazendo os pedidos, como, claro, os autores dessas emendas. Uribe. Aqui tem algumas figuras muito conhecidas e você conhece muito bem porque são figuras que eram da gestão passada, por exemplo, com grande participação de Arthur Lira. Tuca. A Tuca e todas essas informações partiram exatamente do celular da Tuca. É uma assessora que sempre foi assessora ali da presidência da Câmara dos Deputados e apontam algumas possibilidades deles terem feito parte desse processo. Além disso, alguns nomes aqui que eu reconheço, como a Mariângela Fialec e também o Garigã, que trabalham para a liderança do PL hoje. Por isso que há desconfiança da Polícia Federal em relação a eles fazendo essa indicação dessas emendas. Mas é interessante perceber que essa operação começa do celular da Tuca, porque nós tivemos uma operação relacionada a ela. Vamos jogar a página que fala dela aqui, Uribe? Fala aqui na página 9. Na página 9, página 8 inicialmente, nós temos aqui as informações sobre eles. Na página 8 no mesmo plano de relevância ao desdobramento das práticas, está Garigã Amarante Pinto, advogado, que é ocupante de cargo de natureza especial na liderança do PL na Câmara dos Deputados. Revela-se ele como interlocutor mais direto de Valdemar, no sentido do esquema que eles tratam de indicação das emendas. Fala também da Nara, que é outra, a Mariângela Fialec, que é a Nara, que fazia o encaminhamento dessas listas. A Nara é a Nara Benedetti Nicolau Brum, servidora efetiva da Câmara dos Deputados, que está lotada também na liderança do PL na Câmara dos Deputados. Sobre esse ponto da Tuca, se eu não me engano aqui, quando fala do celular dela e que essas informações partiram do celular dela, a gente pode ir para a página 16. A página 16 diz: como visto, considerando que os elementos encontrados no celular da Tuca deixam claro que essas emendas eram, de fato, indicações de Valdemar Costa Neto. O fato de que outros parlamentares tenham sido alocados aqui como solicitantes só agrava o processo de fraude, de encaminhamento e desvio de recursos, ou seja, que Valdemar solicitava por meio dos servidores da liderança do PL na Câmara dos Deputados, Tainá, e aí os deputados cediam para ele. Esse trecho também de baixo é importante. Aqui, né? Só pararmos para pensar, se ao invés do nome dos parlamentares solicitantes, entre aspas, alocados ficticiamente, estivesse registrado o nome de Valdemar Costa Neto. Certamente o processo de empenho desses recursos não teria andamento. Sim, porque Valdemar Costa Neto não é parlamentar. Sabe o que eu queria voltar um pouquinho? A gente vai falar da Tuca, que é uma figura conhecida aqui em Brasília. Ela foi uma assessora de longa data da presidência da Câmara dos Deputados, muito conhecida pela atuação quando Arthur Lira era presidente da Câmara e foi alvo dessa operação Transparência, por isso ela aparece sendo citada aqui também. Deixa a gente chegar lá, vamos
para a página 4, tem página 4 ou 5, que é onde a gente começa a falar de Valdemar e entender por que ele está no centro dessa história. Pedro, lá na página 4, a gente tem uma rápida introdução sobre Valdemar Costa Neto, com uma reprodução do que a Polícia Federal sustenta, Uribe, basicamente que o Valdemar, sem mandato parlamentar, direciona emendas por meio de seus servidores. Aparecem também as alegações sobre as tais planilhas, uma delas a gente trouxe para vocês aqui, consta nessa decisão de Flávio Dino, elaboradas com a indicação feita para onde vai esse dinheiro, para quem, quanto, pelo próprio Valdemar, segundo o Flávio Dino, e que os deputados são só os carimbadores, estão ali para assinar, mas quem manda destinar, para quem escolhe o destino, o valor que vai para essa cidade, segundo a Polícia Federal, é o Valdemar, e o Dino sustenta isso nessa decisão. Olha, tá aí. No caso analisado, um não parlamentar, ex-deputado cassado, presidente de uma importante sigla do Congresso, Valdemar Costa Neto, dispõe de serviços de Mariângela Fialec, a Tuca, muito bem, Larissa, que ela gritou aqui pra gente que é o nome dela, mas ela é conhecida aqui em Brasília como Tuca, e de outros servidores da Câmara dos Deputados, para destinar recursos de acordo com seus interesses em sintomas inequívocos do cometimento de crimes de peculato. A extração e análise de dados do aparelho da Tuca, que foi alvo dessa operação, quando foi essa operação? Ano passado? Ano passado. Né? Ano passado. Indicam a existência de um arranjo decisório paralelo para destinação de verbas públicas, na qual Valdemar Costa Neto, é a primeira vez que aparece o nome dele aqui, presidente do PL, desprovido de mandato, aparece como vetor de definição e remanejamento de emendas. Vamos para a página 5, Uribe, a gente vai trazendo a introdução dessa história. Vamos para a página 5, a gente está na 4, então, vamos para 5, gente? É a seguinte, em que nós temos a informação aqui subindo. Na 5, no caso analisado, ou seja, o não parlamentar, e aí na sequência se fala da primeira etapa da Operação Transparência. Já tinha sido por delineada a ausência do controle na distribuição desses recursos, ou seja, a própria Polícia Federal já tinha conferido que esses recursos não estavam auditados e que não havia um controle dos próprios parlamentares que destinaram essas emendas. E aí diz, o aprofundamento das investigações passou a delimitar situações claras de desvio desses valores a partir da figura dessa assessora, que é a Tuca. Tá, aí, mais adiante, lá na página 7, mais ou menos, há a descrição detalhada sobre a atuação dos servidores, porque se chega à conclusão que é Valdemar, porque em algumas mensagens que são apreendidas, há indicações do Valdemar, isso aparece escrito nas mensagens, ou VCN, que é Valdemar Costa Neto, segundo a Polícia Federal. A gente está em qual página, que eu já me perdi aqui? A gente está na página 6. Tá, vamos para 7? Subir um pouquinho mais, gente? Aqui, ó. Aqui, ó. Chama a atenção que ao longo dessa comunicação, Nara, uma das servidoras, faz menção recorrentes às indicações qualificadas como sendo do Valdemar, do VCN, que a polícia diz que é Valdemar Costa Neto, abreviação que no contexto dos diálogos refere-se ao presidente do PL. Tais referências surgem associadas a valores expressivos, a demandas específicas por áreas como saúde, turismo, esporte, que é o que a gente viu naquela listagem, Uribe, bem como a municípios localizados, em sua maioria, no estado de São Paulo. E aí na página 8, logo na sequência, fala de uma outra figura que é o Garigão, um advogado que atua no gabinete da liderança do PL, o que diz que no mesmo plano de relevância do desdobramento das práticas está o Garigão Amarante Pinto, ali na sequência. E ele diz o seguinte, advogado ocupante desse cargo, ele revela-se como uma espécie de interlocutor, aqui, como uma espécie de interlocutor, então o Garigão,
na indicação dessas emendas. E aí ele fala que dispõe de registros históricos, ou seja, nessa troca de ligações, nos registros telefônicos, dessa estreita confiança do Garigão com Valdemar Costa Neto. E aí aparece nos diálogos como verdadeiro emissário do presidente do partido, ou seja, aquele que trabalhava na liderança do PL, ele era o emissário que participava das reuniões para indicação das emendas e mais do que isso, depois ele se reunia com o próprio Valdemar Costa Neto, é isso que diz a investigação da Polícia Federal, para dar esclarecimentos. Olha, fiz uma solicitação de determinada emenda para um parlamentar, ele deve seguir adiante, não fiz, não deu certo. Então ele fazia essas reuniões para trazer uma espécie de atualização. Na página 9 tem um outro ponto interessante que aponta o seguinte, Tainá, que o papel dos suspeitos é contabilizar e planilhar as indicações do presidente do PL. Então, eles sabiam que estavam fazendo essas indicações e eles planilhavam elas. Ficou tudo registrado. Tudo registrado, distribuindo seus interesses conforme as cotas de cada parlamentar. Ou seja, o que eles dizem é que tinha um esquema de cotas. Os parlamentares separavam parte das suas emendas parlamentares para a indicação do presidente nacional do PL. Então tinha que pagar um pedágio para o presidente do PL. Era um pedágio. E em muitas conversações observam-se claras manobras no sentido de realocar indicações de Valdemar conforme as diretrizes passadas pelo ex-parlamentar, em evidente, diz então a Polícia Federal, desvio de finalidade. A gente consegue colocar na página 23, Pedro, que é mais adiante um pouco, a gente chega na tese jurídica do Flávio Dino, para entender o que faz Flávio Dino seguir adiante com esse desdobramento de uma operação que aconteceu no ano passado, a Operação Transparência, né? Eu acho que é esse o nome. Estamos na 23. Sobe um pouquinho, gente, para a gente poder citar aqui, ó. Essa parte está em negrito? Aqui, ó, são múltiplos os indícios registrados na representação policial, na informação, aí aqui ele vai citando, né, o nome dos servidores que a gente vinha falando. Teriam atuado, segundo ele, os servidores da Câmara dos Deputados, como longa-manos de Valdemar Costa Neto, ou seja, eram as pessoas de Valdemar Costa Neto dentro do PL. Consoante atestam diálogos em aplicativos de mensagens e numerosas planilhas compartilhadas entre os investigados, Valdemar Costa Neto, sem exercer mandato parlamentar, parece ter atuado até muito recentemente como mandante do redirecionamento de valores públicos. Eu acho que a gente conseguiu, com uma síntese boa aqui, explicar para a audiência do que se trata. Era o esquema de direcionamento dessas emendas parlamentares, onde os parlamentares pagavam uma espécie de cota para Valdemar Costa Neto e destinavam conforme seus interesses. Para a gente chamar a Larissa, 2 pontos. Quais foram as decisões? Quais foram as decisões, então, do ministro Flávio Dino? Primeiro, suspensão do exercício de atividade financeira, ou seja, essas emendas no valor de 119 milhões estão suspensa, esse dinheiro não vai entrar para os cofres desses estados, e aí ele coloca providências adicionais nesse processo. Primeiro, suspensão do exercício da atividade financeira dessas emendas imediatamente. Ele determinou a intimação da Câmara dos Deputados, da Advocacia Geral da União e da Controladoria Geral da União para imediato cumprimento da suspensão desse dinheiro. Também determinou que a AGU promova a comunicação formal a todos os municípios que foram beneficiados com essas emendas parlamentares. Determinou a Câmara dos Deputados, a AGU e a CGU que informem as providências que forem adotadas para cancelar essas emendas. E ali sim, espeça-se um ofício para o presidente da Câmara dos Deputados para que no prazo de 10 dias apresente todos os documentos de tramitação dessas emendas. Além disso, deve ser levantado o sigilo dessa decisão. Foi levantado, por isso que a gente teve acesso a ela. E por fim, sobrevindo requerimentos de habilitação que foram formulados pelos advogados, intime-se a autoridade policial, a Polícia Federal, para que se manifeste acerca da existência de alguma diligência, ou seja, caso haja alguma nova investigação em relação ao caso. Interessante que a Procuradoria-Geral da Polícia Federal pediu vários pontos nesse sentido, até mesmo de bloqueio dos recursos de Valdemar Costa Neto e de operação de busca e apreensão.
mas a Procuradoria-Geral da República foi contra, e aí o ministro Flávio Dino, nesse caso, deu razão para a Procuradoria-Geral da República e não fez uma busca e apreensão na residência e nos endereços de Valdemar Costa Neto.